Chegou a hora de deixar seu final de semana ainda melhor. Bate-papo, boa música e informação. Claro, com muito charme e elegância. Boa noite, Amanda Françoso. Oi, gente, muito boa noite. Primeira semana de dezembro, nós já estamos assim, ó, com um cenário bem natalino. Que coisa linda ficou. Que bom que seja um mês abençoado com as graças aí de Nossa Senhora. Que você e sua família receba também, em qualquer lugar, qualquer partezinha desse Brasil que você tiver, toda a nossa energia boa, né? Toda a nossa luz, todo o nosso desejo, para que você já esteja entrando no clima de receber o Natal. Hoje nós vamos falar sobre superação, sobre fé, sobre ser o sim na vida do outro. E olha, gente, ser o sim na vida de quem só ouviu não é romper o ciclo da indiferença e provar que ainda existe amor em movimento. Às vezes um gesto seu é tudo que alguém precisa para recomeçar. E aí gestos simples como uma palavra, um abraço, um olhar podem transformar completamente o dia de alguém. Olha que coisa boa a gente conseguir isso. E isso é o bonito da vida. É perceber que quando a gente ajuda, a gente também se cura, se renova, se preenche de amor. Ajudar é um ato de fé. É acreditar na força que existe dentro de cada um de nós. E que a gente seja esse sim, o sim que acolhe, que inspira, que muda uma história e reacende a esperança no coração de quem mais precisa. Então, o que eu te desejo neste dezembro, neste final de ano, nesse início, né, com as boas energias aí de 2026, é que você seja o sim na vida no outro e que seja o sim para você também, sempre que precisar. Sejam bem-vindos. Avisa todo mundo que nós estamos chegando, sábado à noite é o nosso dia, o nosso encontro, tá? Avisa sua família, seus amigos, sintoniza na TV Aparecida, que o programa hoje tem uma aula. Sempre que a gente tem programas com histórias de vida, de fé, de reconstrução, de renascimento, de cura, eu digo que é uma imersão numa terapia, né? Então, a gente se inspira ouvindo histórias das pessoas e sempre tem muito da gente no outro e do outro na gente. Essa minha primeira convidada tem uma história que é puro renascimento. Ela sobreviveu 3 vezes à morte e transformou dor em propósito. Ela é escritora, palestrante e inspira o mundo com sua fé, sua coragem e sua luz. Seja bem-vinda, Mari Tozon. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Amanda? Obrigada, tá prazer, linda, obrigada. Querida. Obrigada por estar aqui com a Honra, gente e compartilhando um pouco da sua história, viu? Meu próximo convidado tem garra, fé, talento. Um talento, aliás, que desafia limites. Ele é o maior artilheiro mundial do futebol para amputados. Símbolo de superação no nosso país e no mundo. Bem-vindo, Rogerinho R9. Tudo bem, Rogerinho? Muito obrigada, viu, meu querido? Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme te receber. Prazer estar aqui com todos vocês. Vamos contar um pouco da sua história. Ela transformou desafios em oportunidades e reescreveu a sua própria história. Da sobrevivência no lixão à liderança nos negócios, ela nos mostra que o improvável não é impossível. Este é o tema do seu livro. Alexandra Borges, seja bem-vinda. Tudo bem, Alexandra? Obrigada, viu? Boa noite, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tá aqui, obrigada. Ela é psicóloga, especialista em saúde mental e hoje nos ajuda a entender a força do recomeço. Tatiane Moço, bem-vinda, Tatiane. Boa noite, obrigada, viu? Muito obrigada mais uma vez. Ele é um dos maiores tenores do nosso país, tem uma voz forte que encanta, impulsiona, né? Faz a gente entrar assim num estágio de energia maravilhoso. Meu amigo Thiago Arancan. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Amanda. Boa noite. Tudo bem, meu querido? Boa noite, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. O palco é todo seu. Thiago Arancan. Você que ouve as nossas preces e conhece o bem e o mal, volte os seus olhos para nós. Há uma guerra aqui no mundo, inocentes estão morrendo. Traga o amor a quem não sabe o
tudo que faz. Traga-nos a paz. Isso te pedimos. O mundo precisa de humanidade e amor para todos nós. Venha entre nós e acende a esperança que só você sabe fazer. E nessa noite tão bonita, a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Traga-nos a paz. Isso te pedimos. O mundo precisa de humanidade e amor para todos nós. Venha entre nós e acende a esperança que só você sabe fazer. Tiago, que coisa linda. É sua essa música, é uma música oração, né? É uma prece, uma oração em forma de música de um amigo meu e versão minha, Ed Oliva, que é um compositor italiano, que e fizemos legal. também em português. Nossa, ficou linda. E tão atual e impossível, né? O mundo precisa de paz, de humanidade, que todos nós possamos ser iluminados pela luz divina. Amém, amém, recebemos. Que coisa Sim. linda, que bom abrir o programa assim, né? Com essa paz, com essa música. Paz. Né, gente? A gente fica, né, contagiado por esse sentimento. Que coisa linda. Você tá bem? Tudo ótimo. Esposa, sempre. filhos, todo mundo bem? Família inteira, todo mundo tranquilo. E graças essa a época Deus. de Natal é uma época de muito trabalho também para você, né? Essa é a principal época, né? Para o cantor, eu que canto tantas músicas, melodias, né? Que falam de temas como Natal, amor, esperança, canções sacras, e esse é o maior momento para nós. Tiago, por favor, pode se sentar. Obrigado. Boa noite a todos os nossos convidados. Você que está em casa mais uma vez, fique com a gente. Hoje nós vamos ter um programa especial. Sempre são especiais, mas quando a gente conta a história de vida de alguém, ele se torna ainda mais importante, porque a gente se inspira, né? E a gente traz essa coragem, às vezes, de transformar, ressignificar, de recomeçar pra gente. Tiago, a gente te vê sempre celebrando muitas conquistas. Você é um cantor reconhecido no mundo todo, né, que nos enche de orgulho também, assim como o Rogerinho, né, Rogerinho? Que também faz a sua prática de uma forma tão incrível. Mas eu imagino que você deva ter passado alguns desafios na sua carreira, desafios pessoais ou profissionais. E eu queria que a gente começasse com você compartilhando algum desses momentos de superação com a gente. A carreira é feita de inúmeros desafios, né? Sobretudo ganhar o mundo. Eu que venho de São Paulo, da capital, fui muito cedo para a Itália e consegui, graças ao esforço, à dedicação, ser o primeiro brasileiro diplomado no Scala em Milão. Então essa transição foi muito difícil. Foram grandes momentos de superação e dificuldades. Mas eu coloco uma na questão física. O Rogerinho aqui é prova disso, é uma pessoa que faz do esporte uma arte sem limitações, porque não existe limitação. Mentalmente a gente pode fazer tudo o que a gente quer. E eu no Fantasma da Ópera, que é um musical que eu executei mais de 359 apresentações, eu sofri um acidente no meio do show e quebrei a clavícula.
literalmente no meio do espetáculo, aí perdi toda a movimentação e fui para a cirurgia. E a produção estava no auge, com ainda mais de 15 meses de produção pela frente, e os médicos deram 4 meses ao meu retorno total. Nossa. Eu coloquei uma prótese na clavícula e trabalhei muito a questão psicológica, a questão motora, trabalhando com os físios, para que eu pudesse voltar num tempo hábil e conseguisse dar caiu em conta do cena? espetáculo. Caí em cena. Quebrei a clavícula na cena, parou o espetáculo. Meu Deus. E aquela confusão toda. A dor surreal, né? Não, é inimaginável. É Ainda inimaginável. com a adrenalina do espetáculo. Tem até uma passagem interessante. Eu chego no hospital ainda quase caracterizado de fantasma, com a prótese colada, a cola. O médico olha e falou, você apanhou de quem, né? Porque eu cheguei todo desconfigurado por conta do espetáculo. Mas eu consegui, Amanda, e a todos, eu usei tudo aquilo que eu podia em termos de superação, inspiração e vontade de conseguir realizar, voltar em menos de 2 meses para o espetáculo. A previsão era 4 meses pelo grau da cirurgia e a prótese e todo o processo, né, de recuperação. Mas essa é uma superação física, mas no dia a dia a gente se supera, né? É importante cada dia superar e ter a fé e a esperança que tudo é possível, basta querer. Tá certíssimo. Afinal, o improvável não existe. Como é que é, Alexandra? Provável não é impossível. O improvável não é possível. De onde surgiu essa frase? Que é o título do seu livro, né? Isso mesmo. Porque eu era a pessoa mais improvável de estar sentada aqui hoje. E o título do meu livro foi o mais difícil, porque nenhum... De repente eu falei, improvável. Eu era a pessoa mais improvável. E eu estou aqui para provar que o improvável não é impossível. A Alexandra estava me contando um pouco da história dela e ela vai compartilhar agora com a gente. Hoje ela é uma empresária, dona de algumas redes, né? De café, padaria, o que mais você tem? Franquias. Casa do Pão de Queijo, Café do Ponto e a minha marca própria, Café do Barão. Maravilhosa. Tem 2 filhos médicos, mas nem sempre foi assim. Então, tudo isso é para te inspirar e te dizer que você também pode dar certo dentro do que você tem vontade de fazer, dos teus sonhos, das tuas ambições físicas, como a gente comentou, mentais, emocionais, profissionais. Você morou no lixão porque a tua família vivia ali? Explica um pouquinho para quem está em casa como é que foi essa história. Até meus 1 ano e 10 meses, eu vivia jogada de um lado para o outro. Eu não era escolha de ninguém. Então, e na cidade de Jacareí tinha um terreno baldio. Naquela época, em 1974, as pessoas jogavam os lixos lá. E para ela, a minha avó, ela me deixava ali, porque um bebê de 1 ano e 10 meses demanda muita energia. Então, ela me deixava ali brincando. E ali virou o meu playground, o meu restaurante. Eu abria aqueles sacos de lixo, eu comia os restos de comida. Eu era toda sujinha, cheia de verme, piolho, carrapato. Os cachorros que ficavam ali, eu brincava com eles. E você ficava muito ali porque tua avó ficava ali por perto? Tinha um barzinho do lado e ela queria ficar nesse barzinho. Então, ela me deixava ali. Porque ali era um lugar onde você ia ter o que te distraía, né? Me distrairia, né? Você tinha mais irmãos? Tem mais irmãos biológicos? Biológicos, eu descobri depois que eu tenho mais 2. Tá, depois de um tempo. E onde estavam seus pais nessa época? Eu não sei, nessa época eu vivia jogada, né? De um lado para o outro. Até que eu tive o primeiro sim da minha vida. Passou uma senhora que já tinha 9 filhos biológicos. Ela lavava roupas para fora para ajudar a colocar comida em casa. Eles eram 11, morando numa casa muito pequena. E ela passando ali, ela me viu. Aquela menininha no lixo, brincando. E ela se aproxima, eu toda sujinha. E ela disse que eu estendi o braço como um pedido de socorro. Ela entendeu. E ali aconteceu o match mais especial da minha vida. Milagre, né? Ela me pegou no colo. E mesmo sem estrutura alguma, ela tinha 9 filhos. É insano. O caçula dela já tinha 13, 14 anos. Ela não sabia ler nem escrever. E ela lavava roupas para ajudar a colocar comida em casa. Porque o marido dela, o meu pai, ele estava aposentado por invalidez de um acidente de trabalho. E eu me tornei a 10ª filha da Sebastiana com muito orgulho. Que coisa linda. E você viveu com a Sebastiana até quantos anos? Como foi o decorrer dessa história? Olha, eu falo que ali era uma casa muito simples. Nós não tínhamos recursos, tinha muita escassez. Era um banheiro para 12 pessoas.
Mas ali eu tive um novo lar, eu tive dignidade. E era uma família que tinha tanto amor, tanta compaixão, sabe? E eu fui tão amada ali, eu tive uma infância linda. Embora eu comecei a trabalhar com 8 anos, vendendo coxinha na rua para ajudar a colocar comida em casa, porque ela lavava roupas para fora e quebrou a torneira para ela lavar as roupas. Então ela ficou desesperada, que não tinha cartão, dinheiro nessa época. E ela falou, vou fazer umas coxinhas para você vender na rua, para a gente conseguir o dinheiro para comprar a torneira. Só que ela não tinha habilidade para fazer coxinha, então ficou bolinha, ficou croquete, ficou tudo, menos coxinha. E na primeira tentativa eu fui para a rua vender e ninguém comprou, porque o meu produto realmente não tinha aparência nenhuma. Quando eu voltei até feliz, porque eu falei, que legal, nós vamos comer, está muito gostoso. Eu achei que ia ser bom, só que ela começou a chorar. Aí eu entendi o problema e eu quis ser útil, sabe? Ajudar a minha mãe. E nessa época eu nem sabia que eu era adotiva, nada. As pessoas falavam, a menina que você cria. Ela falava, não, você é minha filha. Só que quando ela chorou, eu entendi o problema. E foi aí que nasceu a minha primeira meta e eu descobri que eu era uma excelente vendedora, porque daí eu saí de novo, falei, não, eu vou resolver, confia em mim. E eu volto para a rua. E aí eu começo a me conectar com as pessoas. Eu falo, tio, tia, compra uma coxinha minha. Eu sei que não está bonita, mas você não tem noção do tempero da minha mãe. Eu queria comer esse pote todo, mas a gente precisa vender. Minha mãe precisa comprar uma torneira, porque ela lava roupa para fora. As patroas dela estão esperando essa roupa. E eu fui contando a nossa história e eu comecei a vender, coxinha por coxinha. Comecei a pegar confiança. Comecei a percorrer o bairro todo e no final eu vendi até o pote, que era assim, um pote que não tinha nem tampa. A tampa era uma tampa da panela de alumínio com um pote de plástico. Nós não tínhamos um pote bonito. E no final eu vendi todas as coxinhas e até o pote para ajudar a minha mãe. Né? Que coisa linda. Queria só dizer uma coisa, que Deus, Ele ama os improváveis. E Ele sempre escolhe os improváveis. O próprio filho dele não veio ao mundo como um rei, né? Sim. Ele veio como alguém improvável, né? Então, tu sempre fostes muito abençoada e Ele te deu um lar onde tinha tudo que era de mais importante, que era o amor, né? E hoje está aqui contando essa história. E princípios, né? Vai ser forte esse programa hoje. De princípios. Foi um presente de Deus e 1000 vezes eu escolheria essa família improvável. Que coisa linda, Alexandra. Que coisa linda a sua história. Nossa, parabéns. A gente vai saber mais sobre ela já já. Mari, você sobreviveu 3 vezes à morte. Que forte isso. Me conta, o que aconteceu? Eu conto que todas as vezes que eu estive de frente com a morte, eu estive de frente com Deus. Né? Então contando com a minha vida, foram 4 vezes que Ele me deu a chance de estar aqui, né? Então, para hoje dividir, compartilhar com o mundo todas essas histórias. E começou aos 19 anos, Amanda, de uma maneira extremamente improvável, uma menina extremamente saudável, né? Estudando, nunca fumei, bebi nem nada. E um dia, numa salinha de cursinho pré-vestibular, ao coçar o pescoço, eu encontro 2 bolinhas. E 6 dias à frente, fui ao hospital para pegar um antibiótico e voltar para casa em seguida. E ali o médico me diz que, Mari, né, tu estás com leucemia linfocítica aguda tipo T. Nós vamos fazer a tua internação agora, que daqui 3 horas a tua quimioterapia está começando. Eu disse, não, olha só, eu disse, é um antibiótico, como quimioterapia, né? Eu baixei o hospital com 300 mil leucócitos, que são nossas células de defesa, né? O normal é de 3 a 10 mil. Então, a doença estava no estágio já muito avançado. E eu só estou narrando esse primeiro porque eu conto assim que foram os milagres, né, da vida e o quão Ele nos abençoa, né, com milagres. No dia seguinte, era 30 de abril de 1998, os amigos se reuniram e chamaram amigos e familiares e às 8 horas daquela noite foi feita uma grande corrente de orações. A partir daquela corrente de orações, 11 horas depois, eu estou encurtando assim, mas 11 horas depois, o meu médico entra no meu quarto com o hemograma, né? Eles coletaram sangue às 7 horas da manhã. Ele entra no meu quarto com o hemograma dizendo assim, nós estamos com um problema, a gente vai ter que repetir o exame da Mari. E eu disse, bom, então é o atestado de óbito, doutor Mário, porque nós estamos com 80% de chances de morrer e 20% de sobreviver.
E o que aconteceu? E aí ele diz, né? A Marília entrou em remissão total e absoluta. Ela está com 10 mil leucócitos e não existem mais células cancerígenas no sangue dela. E aí ele olhou para minha mão, eu estava deitada, estava segurando o meu terço e ele disse, talvez aquilo ali explique alguma coisa, né? Quando a ciência não explica, quando o homem não explica, Deus sempre explica, né? Porque nós somos capazes de fazer tudo o que é possível, né? Mesmo que esse possível seja árduo, né? Mesmo que esse possível nos custe, mas nós temos essa capacidade. Mas o impossível nós não fizemos. E aí é onde Deus sempre entra na história. Então esse foi o início de uma jornada de 27 anos hoje, onde muitas coisas aconteceram. Todas as minhas lutas sempre foram físicas. E aí, né, o que foi dito, assim, a recuperação rápida física, mas o quão a mente ajuda nisso, né? E ela é fundamental, né? Para isso, onde vem a força, toda a resiliência, né? Então, enfim, esse foi o início dessa jornada. Mas aí você estava curada, mas não é que você estava curada. Teve uma remissão, não sei. Teve uma remissão, exatamente. Sim, eu fui ao GPT esses tempos perguntar para ele. Me dá um dado, uma informação de uma remissão de câncer 48 horas após o diagnóstico e ele não me deu possibilidade nem nada. Não temos dados nenhum referente a isso. Só que, claro, eles não podiam dizer, olha, vai para casa, foi um engano. Então eu fiquei 9 meses, voltei para minha casa 9 meses depois. Sou uma das poucas pessoas no Brasil a passar por um protocolo alemão de tratamento contra a leucemia, porque ele era de extrema violência. Você fez a químio? Fiz a químio, fiz todo o protocolo. Então, enfim, quando eu volto para minha casa 9 meses depois, os meus pais se separaram, a minha avó materna morreu. A nossa empresa foi roubada. Minha mãe saiu de casa para cuidar de mim no hospital e os funcionários roubaram tudo. Nós pedimos falência, 30 processos trabalhistas nas costas. Eu tinha mais 2 anos de químio via oral e uma nova doença estava surgindo decorrente a esse protocolo alemão. E essa é uma doença que me acompanha até hoje, vai comigo até o último dia, eu digo, da minha vida. Mas eu de forma alguma reclamo e tenho a bênção, sim, porque todos os dias Deus me mostra o quão forte. Hoje o teu câncer foi curado? Curado. Nunca mais na vida esses leucócitos subiram. Nunca mais. A leucemia ela foi completamente curada. Mas eu fiquei com uma doença que se chama osteonecrose, que é o apodrecimento dos ossos, né, nas juntas do corpo. Só que é uma doença extremamente rara e não tem cura, não tem tratamento. Então, enfim, ela onde mais pega é quadril. Então eu tenho desde os 21 anos prótese total bilateral de quadril e lido com várias questões, com várias limitações, mas nada, absolutamente nada que me impeça de viver o extraordinário e de, sabe, poder verdadeiramente, assim, dobrar os joelhos e só agradecer a Deus, né? Tudo o que eu passei, todas as dores, porque a vida é sobre isso, né? Não é o que a gente faz com aquilo que nos acontece, né? Todos temos histórias, né? Mas é o que a gente decide fazer. Decide fazer. E aí eu sempre resolvi olhar com muita força e com muito amor para a dor. E a fé junto sempre. E daqui a pouco você vai contar os outros episódios também. Vamos. E que coisa linda, né? Ufa! Vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente continua conversando aqui com os nossos convidados. E você, que é sempre a nossa companhia principal aí, fique com a gente. Até já.
Tiago, nossa, te ouvir é tão especial. Obrigado. É uma benção, né? E sabe, é emocionante, né? Com tantas histórias de superação. Essa linda. que é uma oração em forma de música. E eu sempre falo, Amanda, eu canto ela. Acho que com certeza é uma das canções que eu mais cantei na minha vida, desde os meus 6 anos de idade, né? E eu digo que, independente da sua religião, todos nós temos uma mãe. Sim. Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Então, ela é Amém. muito bem-vinda. Eu acho que é a música mais executada a nível de íntimo mesmo. Então, eu cantei, acho que mais de 3.000 vezes. Rogerinho, me conta um pouquinho do esporte na sua vida. Como é que o esporte acendeu essa luz na sua vida, te trouxe motivação, ressignificação, reestruturou o teu caminho? Olha, Amanda, na verdade, meu esporte ele veio 20 anos depois de idade. Toda criança, na infância, grande maioria, gostaria de ser um jogador de futebol, mas eu nasci com uma má formação congênita. Naquele momento que eu vim ao mundo, a minha mãe ali, junto com meu pai, não sabia que eu ia vir com uma má formação. Então, quando eu cheguei ao mundo, foi aquele baque, né? Primeiro impacto. E agora, como que a gente vai lidar com essa situação? Não tinha um manual, não existe um manual, né? De como lidar com uma criança amputada. Mas a melhor maneira que eles fizeram foi me tratar com amor. Em que sentido? Daquele em diante, os meus tios e tias me contaram anos depois que eles me trataram como uma criança normal. Até os 5 anos de idade, eu vivia dependendo de alguém. Eu vivia no colo de um, no colo de outro. Eu não tinha um par de muletas, né? Era engraçado aquela época, eles falavam que era uma briga, viu, Tiago? Todo mundo queria Rogerinho para cima e para baixo. Mas aquilo, em certos momentos, era doloroso, porque eu tinha mais uma irmã mais velha e mais um irmão, né? Que vinha nascer logo depois. E eles andavam, outros primos, né? E a minha mãe tinha que me levar, se desdobrar ali para fazer as coisas, né? E um belo dia, na minha cidade, Mogi das Cruzes, um amigo do meu pai, não sabia que eu era deficiente, me viu e me perguntou se eu não tinha um par de muletas. E meu pai disse que não tinha condição. E aí esse cara foi, comprou um par de muletas na época, me levou até na minha casa, meu pai me ensinou a andar e ali eu comecei a ter a minha liberdade. A minha liberdade de ir, de vir, de correr. Aos 5 anos de idade, vocês imaginam uma criança ali andando de muletas, né? E fui começar a ter os desafios da vida. Aos 7 anos de idade fui para uma escola onde não tinha acessibilidade, onde o diretor da escola não queria me aceitar a estudar naquela escola, mas meu pai tinha um princípio: para ser alguém na vida teria que estudar, independente que seja quem for. E aí o meu pai fez um acordo naquela escola, dizendo assim: olha, meu filho vai estudar, e eu não sabia desse acordo, Amanda. Era que na hora do intervalo eu não poderia participar com outras crianças, porque aquela escola não tinha acessibilidade, tinha degraus que poderiam me prejudicar, né? Poderia cair. Mas meu pai estava preocupado naquele momento que eu estudasse, né? Não na parte de brincar, de conhecer outras crianças. E aí, quando eu cheguei na escola, minha mãe disse uma coisa muito sábia. Ela disse: filho, quando você chegar na escola, as crianças vão te olhar e vão começar a fazer perguntas. Mas você lembre-se, você não é nada daquilo que as pessoas vão te falar. Ela não disse assim: Amanda, olha, quando você chegar na escola, as crianças vão falar assim: olha, cadê sua perna? Você é um saci? Você é um aleijadinho? Ela não disse isso. Ela disse que as crianças iriam perguntar. E 7 anos de idade, né? Todos nós passamos por esse momento. Imagine você chegar numa escola e enfrentar com aquela realidade das crianças começarem a perguntar e naturalmente fazerem essas questões. E quando me falava de aleijadinho, eu queria chorar, eu saía, eu não queria ali. Pois bem, chegou o dia da aula, eu estava lá e nesse primeiro dia de aula, quando chegou a hora do intervalo, todas as crianças saíram e eu fui o último a sair da sala e sentei numa mesa ali e a inspetora foi buscar um prato de comida e ali eu vi centenas de crianças descendo. Aquela escola tinha mais ou menos 800 crianças no meu período e aquilo me constrangiu, sabe? Eu senti uma dor e eu falei: não quero isso para minha vida. Ali com 7 anos de idade já comecei, né, a declarar que eu não queria aquilo para minha vida. Resumindo essa história, 4 dias se passaram. Quando a inspetora foi buscar o prato de comida, eu queria ter uma câmera para ver a reação dela. Eu decidi o quê? Quando ela for buscar o prato de comida, eu vou descer as escadas, que eu quero conhecer o que está acontecendo lá embaixo. Eu não sabia o que era o intervalo, né? E aí eu peguei um par de muletas. Quando ela foi para lá, eu desci as escadas, olhei aquele centenas de crianças correndo, brincando, aquele barulho. E ali eu vi realmente que eu estava liberto daquela situação. E aí quando todos os dias meu pai me buscava após a aula, fomos parar na diretoria e ali eu vi meu pai debatendo com o diretor e eu falei pro meu pai: pai,
se for para me estudar, eu quero ser uma criança normal. Uma criança normal, eu falo que não tem nenhuma deficiência, né? Que possa fazer tudo aquilo que uma criança tem que fazer. E a partir daquele dia, graças a Deus, deu tudo certo na minha vida. Comecei a estudar. A escola permitiu que você ficasse Exatamente, estudei lá, nunca caí, graças a Deus. E aí o futebol, ele veio aos 20 anos de idade, onde que até os 20 anos de idade eu tinha problema com preconceito, com depressão, eu não me aceitava. Eu ia para a escola, mas se eu fosse em algum lugar e tivesse uma pessoa com deficiência, eu queria sair, eu não contava para você. Eu falava, Amanda, vamos embora. Não, mas tá legal. Não, não tá legal. Eu me sentia aquele desconforto. E um belo dia eu descobri o esporte, o futebol de amputados, que mudou a minha vida. E ali eu descobri que existia a seleção brasileira, que ali aquele sonho de criança que eu falei aqui, de toda criança ser um jogador de futebol, eu poderia ser, que na minha infância eu sempre falava que eu queria ser um jogador por causa de outras crianças, e as crianças riam de mim, natural, que não tinha informação, né? E hoje, graças a Deus, aí me tornei um dos maiores artilheiros do mundo. Coisa linda. Nossa, olha, gente, só histórias tão lindas, tão inspiradoras. Tatiane, você como profissional, né, que cuida do nosso emocional, como é que essas pessoas conseguem ter tanta musculatura emocional para driblar todas essas circunstâncias que a vida traz, né? Pois é, né, Amanda? Fiquei aqui pensando, ouvindo todo mundo comentar sobre as suas histórias e pensando o quanto histórias difíceis fazem pessoas fortes. Nossa, muito. E isso é muito bonito, embora não seja fácil, mas acho que tem alguma coisa muito interessante quando a gente fala sobre superação. Superação não é sobre a gente esquecer o que aconteceu, né? A gente aprender a lidar com o que ficou. E para todas as pessoas aqui, como para quem está nos assistindo em casa, sempre tem algo que se torna a nossa motivação no meio do caminho. Quando a gente fala, o Rogerinho falando sobre ser uma criança normal, fico aqui pensando o que é ser uma criança normal, né? Porque quando a gente fala sobre normal e anormal, normal e patológico, a gente fala um tanto sobre maioria também. Então, a maioria das crianças tem as duas pernas e podem correr. Isso não significa que uma criança que não tenha, ela seja uma criança anormal. Ela tem uma condição que talvez seja anormal, não seja da maioria das crianças, mas isso não a torna uma criança anormal, uma pessoa anormal. E se tem algo que acho que todo mundo aqui tem certeza, é que a nossa história, ela é honrável. O que nós somos hoje é uma construção. Nós somos a nossa história. Nós somos tudo aquilo que a gente viveu, a soma de cada coisinha que a gente viveu. Então, quando a gente fala em superar os desafios, tem muito a ver, Amanda, com a gente encontrar um motivo para isso. Quando a gente fala sobre a palavra motivação, e a própria estrutura da palavra, né? Um motivo para uma ação. E muito provavelmente todo mundo aqui encontrou um motivo para seguir adiante, apesar das dificuldades. Alexandra, você tem consciência de quais foram os seus maiores motivos? Ou qual foi o motivo que você se agarrou? Sim, com certeza. Eu sempre tive um porquê e um porquê. Primeiro a minha mãe, que eu queria ser útil, ajudá-la, e depois os meus filhos pequenininhos, que dependiam só de mim. Então, a minha vida parecia uma novela mexicana. Tudo dava errado, e no fundo do poço, mas eu ressurgia todos os dias porque eu tinha um porquê e um porquê. Você viveu com esses seus pais até que idade? Até se casar? Não sei, como foi? Isso, até os meus 17 anos para 18, quando eu me casei. Tá. E aí você já teve filhos? Isso, eu casei, eu fiquei grávida, eu me casei e meu casamento durou apenas 3 anos. Então, após 3 anos do casamento, eu volto para casa da minha mãe, Sebastiana, com uma grande bagagem, com nome no SPC, sem emprego e com 2 bebês, uma de 2 e um de 1. E isso você acha que te impulsionou e a partir daí você começou a buscar trabalho? Sim, eu não tinha outra saída, eu estava assim no olho do furacão. E logo em seguida eu descubro que estou muito doente. Eu tive 2 nódulos na tireoide e eu estava muito mal, com início de trombose, o meu pé muito inchado.
e eu consegui um emprego numa loja de calçados e eu trabalhava. Para eu converter para um sim, eu falei, me dá uma chance, eu estou com o nome no SPC aqui por essa loja, me dá esse emprego, porque ela não queria me dar um emprego porque eu morava em Jacareí, e eu fui trabalhar no Center Valley Shopping, em São José dos Campos, e eram 4 conduções. E ela falou, não tem como. E eu não contei para ela. Eu falei, não, uma condução eu pago, mas eu fazia a pé do meu bairro até a rodoviária e depois da rodoviária para São José dos Campos. Então, eu tinha que dar certo nesse emprego. Só que quando eu comecei nesse emprego, eu descubro que eu estava doente. Eu tomei iodo radioativo, meu cabelo caiu quase todo aos 20 anos. E mesmo assim, eu não podia desistir. Eu tinha todos os dias um porquê e um porquê. E com você, Mari? Comigo foi um pouco diferente, assim. Eu entendo a minha trajetória um pouco diferente. Quando eu recebi o diagnóstico da leucemia, o primeiro pensamento que veio, se eu morrer, eu vou deixar uma dor na vida do meu pai e da minha mãe e eu vou destruir a vida deles. E eu, então, não posso deixar a dor da minha morte. Esse foi o meu primeiro desespero. Então, a partir dali, era sobreviver ou sobreviver. A gente tem momentos na vida, quando a gente está diante dos grandes desafios, que a gente não pode ficar em cima do muro. Ora eu vou lutar, ora eu vou desistir. Tu precisa te posicionar. E eu simplesmente fui vivendo, assim, e lutando de uma forma, assim, que era avassaladora, para lidar com tudo o que tinha pelos caminhos. Isso foi aos 19 anos, mas aos 40 anos, Deus me apresenta, então, todos os planos dele. E hoje eu vivo, assim, pela missão que ele me entregou. Veio a tua terceiro encontro com a morte, que você comenta? O terceiro encontro com a morte foi um pouco antes disso. Foi um pouco antes. Eu digo assim que Deus ele é muito perfeito, assim, né? Quer que eu conte? Vou contar? Quer que eu conte Por favor, agora? dá uma resumida pra gente. Bem resumindo, assim, o segundo grande milagre foi numa noite, durante uma quimioterapia. Era uma quimioterapia de metrotexate, era aquela quimio. Ela era tipo cor de Fanta laranja. Ela era uma quimio, uma bolsa desse tamanho que tinha que entrar inteira no corpo durante 24 horas. Nem um pingo a mais ou a menos. Era madrugada, minha grande escudeira, estava velando o meu sono. E a minha mãe contava as gotas, aquele gotejo que não podia acelerar. Então, a cada Ave Maria, ela sabia quantas gotas deveriam cair, né? E eu tinha um catéter, né? Um catéter que ia ser implantável, ele passava pelo coração e ele desembocava aqui na minha jugular. Então, ali eu recebia toda a quimioterapia. Num dado momento, eu penso assim, qual é a chance de alguém que está velando o sono, né? De uma pessoa, durante uma madrugada inteira, baixar para coçar o pé, pegar um copo de água para tomar e tirar os olhos daquele caninho. E aí é a presença de Deus, onde ele nunca se atrasa, né? Ele nunca falha. Naquele momento, a minha mãe está olhando e ela vê um tanto assim, vindo de ar dentro daquela canoleta, né? E aquele ar começa a descer. E aquele ar, se ele entra por baixo das cobertas já, e ele entra aqui, desemboca na jugular, uma chance gigantesca de uma morte na hora. E aí a minha mãe olha aquele ar, ela corre, ela abre o meu catéter, pega a seringa, porque não tinha nem tempo de chamar alguém. Ela pega as 2 seringas e começa a puxar aquele ar para fora do catéter. Nossa, mas ela foi espertíssima. Ela dava aula para as enfermeiras, assim, era uma coisa assim, é só a presença de Deus e do Espírito Santo realmente. E aí ela puxa aquele ar inteiro para fora. E eu digo assim que eu segui dormindo viva, né? Simplesmente isso. Então é isso, é sobre ele nunca abandonar e entender o como que ele tem um plano para cada filho. E depois você teve uma outra situação Depois eu no tive nascimento uma do seu outra filho. situação. Eu sou mãe de 4, né? E tenho nos meus braços a Maria e o Benício. E no parto do Benício, né? O Benício nasceu super bem. Eu estava pronta, saindo do bloco cirúrgico, quando a médica disse assim, tem um sangramento aqui, traz ela de volta. E aí aquele sangramento se tornou uma hemorragia violenta, o útero parou de funcionar. Nisso, meu marido entrando no bloco cirúrgico, ele é médico cirurgião também. E eu disse, daqui 15 minutos eu tô lá, eu só abri um pontinho lá dentro, eles vão abrir e logo onde é que está o Benício? Eu quero conhecer o Benício, né? E aí, no que eu termino de falar isso para eles, me apagam, assim. E aí eu acordei 8 horas depois, entubada na UTI, e fiquei 3 dias lá. Porque todo o sangue que eu perdi na hemorragia, as bolsas de sangue que não haviam dentro do bloco cirúrgico, elas levaram 3 horas para chegar. Então, ali existiam entre as opções 2, assim, morrer ou voltar em estado vegetativo, né? Tanto que meu marido sai do bloco cirúrgico e diz, eu não vou ver a Marília morrer na minha frente.
Então, assim, ali foi mais uma vez, né? Então, isso foi aos 39. E aí, quando eu faço a troca dessas próteses de quadril agora, 2018, 2019, é quando Deus vem, então, e apresenta tudo. Então, é o que eu faço hoje. Tudo que eu faço hoje, através dos livros, podcasts, palestras, treinamentos, tudo isso é para ajudar as pessoas nesse despertar da fé, nessa força, nessa resiliência que vem, sabe? Dessa comunhão com Deus e dessa espiritualidade, desse emocional, né? Que é de onde a gente busca e tira essa força para sobreviver. Que coisa linda. Amém. Ai, Tiago, vamos pro intervalo com música? Amém. Ai, meu Deus. E a minha motivação é cantar para alegrar todos, né? Eu acho que a principal motivação é levar alegria através da música. Quando sono solo, sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sulle finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. E quem sabe assim, ó. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò, con te partirò. Su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Todo sábado à noite nós temos um encontro marcado aqui, sempre com histórias lindas como as de hoje, que te inspiram, que te ajudam, dão força, né, para que você também recomece, dê a volta por cima e faça tudo o que você precisar fazer para ser mais feliz. Agora, Tati, me diz uma coisa, por que algumas pessoas conseguem utilizar a dor e o desafio e se superam, e ressignificam e vão em frente, e outras se paralisam? Amanda, um dos motivos é o propósito que aquela pessoa tem com relação ao futuro, né? Então, quando a gente pensa no que nos aconteceu, a nossa história não nos determina também dali para frente, né? A gente entende que a gente tem muito o que fazer. A gente pode criar novas memórias, criar uma nova história. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade com esse processo porque acabam ficando paralisadas no problema, na dor, e não conseguem até dar espaço para sentir, né, o que aquela situação representa para ela e então poder dar um novo significado. Quando a gente fala em ressignificação, é sobre isso, é sobre a gente dar um novo significado para aquilo, é sobre eu entender isso que me aconteceu, como é que eu posso me relacionar com isso, como é que eu quero, eu não posso escolher o que me acontece, mas como eu quero lidar com isso. E a partir desse momento que a gente pensa, a gente sente o que aquela história representa para nós, é que então a gente pode transformá-la. É a partir dessa consciência, né, de o que dói, o que nos alegra na nossa história, que a gente pode então mexer nela. Tem algumas pessoas que acabam ficando presas na dor e não conseguem então fazer essa movimentação para frente. Claro que não é simples, eu acho que vale a gente ressaltar isso. Não é simples a gente passar por um processo doloroso. Toda história que traz consigo uma dor, uma tristeza, um peso, ela deixa uma marca. É como se fosse um trauma quando a gente rala o joelho. Mas aquilo pode cicatrizar. A gente pode reinventar aquilo.
né? A gente pode dar um novo sentido para a nossa vida, apesar do que nos aconteceu. Então, algo para as pessoas pensarem, né? E eu acho que aqui a gente está falando de histórias super desafiadoras, né? De casos de superação importantíssimas. Mas, às vezes, quem está em casa, nos assistindo, precisa pensar que, por mais que, de repente, não tenha uma história como a dos convidados aqui, de dor, talvez tenha algo também para superar. Talvez também tenha algo menor, mas que seja significativo, que seja importante, que está travando a própria vida. Então, vale dar atenção, vale sentir o que é a alegria, o que é o incômodo dessa história e poder viver esse processo de uma forma aí para frente e não mais para trás. Eu digo, e eu até tenho uma parte da minha palestra que eu falo isso, que na vida a gente pode se vitimizar, a gente pode modelar, fazer igual, né? Se teus pais faziam com você, você vai passar adiante, enfim, coisas ruins, inclusive, coisas difíceis. Ou a gente pode ressignificar. E aí a gente estava até comentando antes de começar o programa sobre o clima natalino, que o Natal, às vezes, é uma época difícil para algumas pessoas, né? Eles não olham só como o nascimento de Jesus, mas olham também, enfim, muitas questões, mágoas de quando era da criança na infância, desafios, o marido que separou na véspera de Natal, o pai que foi embora e abandonou a criança na véspera de Natal. E eu digo assim, não importa o que você viveu até aqui, né? A gente entrou na família que tinha que ser. Mas o que importa é como você vai fazer daqui para frente. Não o que você viveu, mas de agora em diante. Como é que serão os natais da sua família, do teu filho, do teu marido, né? O que você está construindo dentro da tua casa. Daqui para frente. Então, faça aquilo que, de repente, você não recebeu. Não foi o Natal que você sonhou. Arancan, você, dentro da tua família, como é que vocês lidam com essa época festiva? Eu sei que, profissionalmente, é uma época importante para você. Você passa o Natal em família? Você tem marcos positivos ou negativos dessa época? Como que vocês lidam com esse momento? Sobretudo um momento bonito, né? Eu acho que o Natal tem essa data simbólica e representa o nascimento de Jesus, mas é importante carregar todo dia esse nascimento e surgir novamente, né? Eu lembro das tradições em família, quando eu era criança, óbvio que são as mais fortes e imaginárias, né? O Papai Noel chegando, a meia fora da janela, todas essas questões. Mas lembro também uma passagem, o meu bisavô italiano faleceu no dia 24 de 1994. Aí minha avó marcou muito isso para ela. Ela adorava o Natal, a ceia, família. E a partir daquele momento ela não tinha o mesmo interesse pelo Natal. Aí eu estava despontando no canto e aparecendo e continuando, né, essa questão de ter o propósito de levar a felicidade através da música. E ela começou a se reconectar por conta desse momento tão bonito. Eu cantava muito mais ainda nessa época. E hoje eu faço a tradição em família. Óbvio que às vezes, por conta do trabalho, eu estou em viagem e muitas vezes coincide até na véspera ou na data. Eu tento levar a família junto, a Amanda sabe, a Aline, as crianças vêm sempre comigo. E eu tento representar esse momento que é muito bonito e não guardar as mágoas, né? Aquilo que você falou, daqui para frente é um novo capítulo. Reescrever a história a cada momento. Sem dúvida alguma. Aliás, falando em clima natalino, eu quero agradecer a Arte Flor. O Instagram está aí para vocês, @artefloronline. Eles que decoraram tão lindamente o nosso cenário, com peças tão importantes, bonitas, né? A árvore de Natal está maravilhosa. Então, obrigada, Arte Flor. Muito obrigada. Alexandra, obrigada, minha querida. Você sabe que enquanto você estava falando aí da sua motivação tal, e você falou muito dos teus filhos, né? E eu fico aqui pensando como é a tua criação com os teus filhos hoje. Né? Como isso deve ter valor para você, porque esse amor que talvez depois você teve, lógico, mas como isso é para você? E eu queria talvez que a sua palavra final fosse um pouquinho sobre isso, sobre como a gente cria, né, novos seres humanos, nossos filhos, as pessoas que vão dar voz lá na frente para toda essa jornada. Bom, eu estou vivendo um momento muito especial. Sábado nasceu o meu terceiro netinho. Eu estou completamente apaixonada porque a minha maternidade foi tão corrida, né, de dar conta, de trazer sustento e de fazer eles darem certo, que eu estou curtindo agora deliciosamente esse momento de vó. Eu sabia que eu não poderia repetir aquele ciclo de abandono. Então, eu levei muito a sério, sabe, de fazer eles. E eu tenho tanto orgulho. São meus filhos, não é porque são meus filhos, mas são pessoas do bem. Médicos, assim, apaixonados, que fazem com amor, sabe? A sementinha lá da Sebastiana, da minha mãe, eu vejo neles hoje. Então, Natal, para mim, é mais do que nunca, é gratidão.
e da onde eu não me define de onde eu vim, mas aonde eu decidi chegar e eu pude mudar a minha geração. Então isso é uma gratidão que aquele sim da Sebastiana mudou a minha geração. Sim. Então eu não tenho aonde transbordar de tanta gratidão a Deus, a minha família, a meus 9 irmãos. E eu sempre tive essa consciência que vencer na vida era honrá-los. Então, eu lutei muito por isso. Sem dúvida. Obrigada pela sua participação, foi um viu? prazer. Muito linda a sua Depois história. eu posso te entregar meu livro, Por Improvável favor, Não É olha aí, Impossível. ó. Improvável Não É Impossível. Se você também se interessou pelo livro dela, como que as pessoas conseguem comprar? Ele está na Amazon e nas livrarias de todo o Brasil. Maravilha. Tati, obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Quero que você Amanda. encerre também com a fala que você desejar, É um inspirando prazer. essas pessoas todas. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, um prazer conhecer pessoas tão bacanas, inspiradoras, com histórias inspiradoras. E, bom, eu sou de 26 de dezembro, né? Eu sou uma apaixonada pelo Natal, quase uma natalina. Mas a minha paixão pelo Natal também vem um pouco dessa herança familiar, né? De cultivar tradições natalinas. Meu pai sempre gostou muito, decorando a casa, né? Minha mãe. E eu acho que um pouco da felicidade ou da tristeza que também as pessoas têm com relação ao Natal vem muito dessas histórias de família, dessas tradições que aconteciam ou não aconteciam. Mas o que eu quero deixar aqui para que as pessoas em casa possam repensar a sua relação também com essa data, né? É sempre tempo da gente viver de forma nova, de forma diferente, construindo novas histórias, ressignificando as histórias antigas. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, gente, assim que esse programa termina, ele já sobe para o nosso Portal A12, para o nosso canal do YouTube. E aí, se você perdeu um pedacinho ou se você gostou tanto que quer compartilhar com outras pessoas, vocês também, nossos convidados, podem fazer isso. Tá sempre lá. Lá a gente tem uma playlist com todas as edições do conteúdo todo do programa. E o de hoje foi tão especial que eu acho que vale a pena compartilhar, reassistir, né, indicar para alguém. Isso é sempre muito legal. Arangã, a gente falou um pouco de Natal. Tem uma música que represente o Natal para você? Essa eu aprendi a cantar criancinha demais. Eu acho que todo mundo pode Também cantar foi comigo. com 6 anos. Podemos cantar junto? Claro. Então, noite feliz. Ai, que coisa linda. Obrigada, Thiago, Obrigado, mais uma Amanda, vez por sempre. estar aqui, viu? Obrigado você, TV Aparecida, por me dar a honra e o presente de voltar sempre aqui. Sabe que eu te admiro, te respeito demais e você tem, assim, essa voz que leva a gente para um outro estágio. Obrigado. De amor, de luz, de alegria. Você me dá sempre uma grande honra quando vem ao programa. É essa a missão. Obrigada, viu? Beijo, gente. Boa semana para vocês. Vamos encerrar com Noite Feliz. Que a sua seja maravilhosa. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na, Jesus, nosso bem.